tão rápido, né? E já começou a acontecer tanta coisa aqui. Se preparem para o novo de Deus neste ano. Giovana, irmã Ana Paula, suas filhas, Deus abençoe vocês, são meus amigos. Minha esposa, fica de pé. A Giovana não apresentou você, pastor Giovana, mas eu te apresento. Estamos combinando, né? Estamos chique. Cadê os jovens solteiros aqui? Levanta a mão, quero ver. Tem mais, irmão, viu? Tem gente que tem vergonha até de levantar a mão, né? Por isso que está solteiro, né, pastor? Cadê o jovem solteiro? Levanta a mão, você quer ver. Esse ano Deus vai preparar a tua bênção, viu, varão? Viu, varão? Fiquei 2 anos orando, irmã Maria, para casar. Porque a gente que é feio tem que orar um pouco mais. E tem muita gente comigo nessa aí, viu, irmão? Orei para Jesus deixar a mulher cega. Estava pregando a palavra de Deus. Escute isso aqui, jovem. Estava pregando a palavra de Deus. E quando estava pregando, no final da pregação, fiz o apelo e uma jovem aceitou Jesus. E essa jovem é a minha esposa. Aí eu estava orando no monte e coloquei a mão sobre a cabeça de 2 jovens. Elas foram batizadas com o Espírito Santo. Está aqui a minha esposa. E ajudei a batizar ela nas águas também. Aleluia. Da outra igreja que eu era. Então, além de eu ser o esposo dela, eu também sou o pastor dela, viu? Então, às vezes, irmão, quando ela não quer obedecer a voz do marido, ela tem que obedecer a voz do pastor, né? Minha princesa, casamos aí com 17 para 18 anos, já estamos com 10 anos casados, fazemos 11 anos de casado esse ano. Glória a Deus. Deus nos deu uma família linda. E eu quero ter pelo menos 5 filhos. Meu Deus, irmã Luciana, meu Deus. E que povoar, né, um pouco mais, né, deixar a semente. Resumindo, os jovens solteiros, orem a Deus. Falei, Deus, coloque alguém na minha vida que entenda o chamado que o Senhor tem para mim. Não precisa ser cantora, ser pregadora. Quero que entenda o chamado que o Senhor tem para a minha vida e seja minha intercessora. Muitas vezes eu fui pregar, viajar, ficava 60 dias fora, 30 dias, 20 dias, e ela estava orando por mim. Eu pedi desculpa. Eu pedi desculpa. Hoje eu já não faço mais isso, irmão, não fico tanto tempo fora. Mas bem no começo, que a gente viajava muito, fazia isso. Está cheio de jovem me ouvindo aqui hoje. Case com a pessoa que Deus colocou na tua vida. Ore para Deus te apresentar a pessoa certa. O que tem de casamento falido, o que tem de pessoas casando e descasando, porque não conseguiram ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito. E tudo te irá bem. Aleluia. Agradecer ao nosso líder setorial do setor 4, pastor Edson, bem, muito obrigado. Para mim é uma honra enorme. Deus abençoe o pastor, a sua esposa. Deus abençoe muito vocês. Abra sua Bíblia comigo, já abriram, já vamos ler, está aqui. Está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Lucas capítulo 24, versículo 49. Vamos ler junto? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 2, versículo 1.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Próximo versículo. Diga comigo assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Amém? Tem uma palavra de Deus no teu coração. Amém? Vai apertar um pouco, mas vai sarar e nós vamos receber esse bálsamo de Jesus. Feche o teu olho, por gentileza. Querido Deus, a Ti, Deus, eu clamo, Pai. Foi o Senhor que me trouxe aqui. Deus, o Senhor disse: quero me pregar esta palavra, Senhor. Que a Tua palavra encontre guarita nos corações. Usa, Deus, a minha vida para falar com o Teu povo. Faz em nós o Teu querer. Amém. Queridos, acho que está bem alto aí para vocês, não, o som. Se quiser abaixar um pouco, pode abaixar, não. Então daqui a pouco eu começo a gritar aqui e vai sair lá, vem os vizinhos chamando a polícia. Esta palavra, ela fala muito forte no meu coração. E observando esse tema, aviva. Ontem a Emily que cantou, ela falou assim: aviva, tá ótimo, você é o melhor. Ela falou que aviva é avivar aquilo que está vivo já, reavivar. E este aviva jovem, ele me chama a atenção, porque nós confundimos o avivamento com o movimento. Nós confundimos avivamento em pular, gritar, correr, saltar. Tudo isso são manifestações do poder de Deus. Creio eu que isso pode acontecer aqui essa noite. Creio. Mas avivamento vai muito mais além do que isso. Avivamento vai muito mais além do que um movimento. Avivamento vai além do que tudo que nós pensamos ou imaginamos. E quando nós olhamos dentro da Escritura Sagrada, esta palavra que lemos, uma grande promessa que foi deixada, que foi falada, verbalizada, profetizada, ela se cumpre no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Só que esse derramar do Espírito, esse avivamento, ele tem algo muito interessante dentro dele. Esse derramarei do Espírito que Joel nos menciona, essa palavra Espírito, todo Espírito provoca avivamento. Se o espírito de alguém está abatido, esta pessoa não tem ânimo para nada. Já dizia um grande sábio: quer matar um homem, mate os seus sonhos. Quer matar alguém, mate as suas expectativas. Porque uma alma triste, ela não consegue dormir, ela não tem paz com ela mesma. Uma alma angustiada, uma alma que deixou de receber o espírito do avivamento, esta alma está só esperando o seu fim chegar. Já não consegue mais sentir a presença de Deus como antes. A vida está se passando por ante os seus olhos. As madrugadas se tornam longas e grandes. Só que este derramado Espírito, esse derramar de Deus, ele vem com uma grande promessa, um avivamento sobre o povo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Gênesis no capítulo 1, nós vamos encontrar que o Espírito de Deus já habitava sobre a terra há muito tempo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós encontramos o Espírito, irmão Carlinhos, assim: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes desse Espírito
que nós pregamos hoje, o Espírito Santo, ele já estava aqui e outrora ele era chamado de Espírito de Deus e já estava habitando sobre a terra. A primeira referência então do Espírito nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vemos também o Espírito presente na criação do homem, aonde a palavra está dentro do plural, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem. 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não estava sozinho, estava o Deus Criador, estava o ancião de dias, que era Jesus, que ainda não era chamado de Jesus e nem de Filho, e também estava o Espírito de Deus, que outrora morava nos lados do norte, das contemplações do trono de Deus. Estavam os três reunidos e estavam ali dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas que semelhança é essa, Manu? Que semelhança é essa? Alguns dizem: você é a imagem e semelhança de Cristo. Todos nós conhecemos a história da Bíblia, chamado de um anjo chamado Lúcifer, aonde planejou roubar o trono de Deus. E quando estava planejando, os 24 anciões se perguntavam: o que é que Deus está fazendo que não interfere no que este cidadão, que esse ser de luz está fazendo? Só que Deus já estava habitando no lugar habitável do Senhor, conforme diz Zacarias 3:6, o mundo habitável, e já estava no seu laboratório, criando o ser humano, criando algo para lhe adorar. Enquanto os anciões diziam assim: por que Deus não intervém? Está vendo que Lúcifer, no capítulo 14 de Isaías, versículo 10 em diante, está vendo que ele quer construir o seu trono acima das mais altas nuvens. Por que é que Deus não interfere? Só que Deus, no mundo habitável que nós chamamos pela Bíblia, já estava criando algo novo para o adorar. E quando Lúcifer diz: eu subirei acima das mais altas nuvens, e lá eu colocarei nas extremidades do norte, colocarei o meu trono. Primeiro, da onde que saiu essas nuvens? Das águas que corriam do trono de Deus e passavam sobre as pedras afogueadas, e elas levantavam um vapor e se estendiam para o lado norte do trono de Deus. Zacarias diz que quem ficava no lado do norte era o Espírito de Deus. E quando Lúcifer diz assim: eu subirei acima das mais altas nuvens, e na banda das extremidades do norte exaltarei o meu trono, Deus intervém e derruba Satanás com todos os seus projetos. Aí então, no dia seguinte, Deus está com seu Espírito pairando sobre as águas, e no capítulo 1, versículo 26, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Que imagem é essa? A imagem que já estava sendo criada há muito tempo atrás. Então, depois disso, o Espírito de Deus se retira da terra. E quando ele se retira da terra, porque o povo não quis se redimir, então veio o dilúvio e devastou toda a terra. Mas Deus quer colocar o seu projeto em ação, só que o povo tem medo. Deus agora se manifesta no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 18. E vemos Moisés levando o povo para fora do arraial, e o povo olha para cima do trono, olha para cima do monte Sinai, e relâmpagos começam a sair do monte, trovoadas começam a sair, e Deus se manifesta de uma forma tão tenebrosa que no capítulo 20 de Êxodo, versículo 18 ao 21, nós vamos encontrar o povo se retirando de longe. Na realidade, ficaram com medo da presença de Deus. E quando eles falam assim, eles dizem: Moisés, fala com Deus você pessoalmente, para que depois ele venha conversar conosco, porque temos medo. Então eles pedem
para que Moisés fale. Eles estão com medo, mas já era Deus querendo se aproximar do povo com a sua presença. Já era Deus querendo colocar o seu projeto em ação. Aí o Espírito de Deus não tem aonde morar. O Espírito de Deus precisava de algum lugar para ele morar, Manuel. E para onde ele foi depois que saiu da terra? Você lembra, irmão, dos sacerdotes do tempo da lei, para onde o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e quando estava apresentando o pecado do povo a Deus, então o Espírito de Deus vinha, descia, fazia a sua órbita, perdoava o pecado do povo, então se retirava. Mas para onde é que esse Espírito estava? Ele vinha, descia, fazia a sua órbita, usava homens que vemos na Bíblia. Sansão usava homens extraordinários da Bíblia, porque o Espírito de Deus se apoderava daquele povo. Só que o Espírito se apoderava, mas ele vinha, fazia e voltava. Aonde ele ficou morando, aonde ele ficou, nós encontramos ele no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 12, o Espírito 12 e também o versículo 20. O Espírito de Deus ficou dentre as rodas do trono de Deus. Era ele quem fazia os querubins movimentar no trono. Era ele quem fazia os querubins movimentar no trono. Vemos claramente que o Espírito conduzia o trono. Ele dizia: vai para lá, e ele vai, sem sair do lugar. Em Ezequiel mesmo, nós vemos a posição do Espírito